Antes de qualquer palavra ser dita em oração, é preciso aquietar o coração. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que pedidos, e a alma precisa primeiro ouvir a voz de Deus, antes de tentar ser ouvida por Ele. É nesse lugar de quietude que a verdade começa a nos confrontar com amor e sinceridade. Muitas vezes, aquilo que um dia foi motivo de lágrimas, jejuns e súplicas diante do Senhor pode, com o tempo, se transformar em algo perigoso para o coração. O que começou como prova da bondade de Deus, pode lentamente ocupar um espaço que nunca deveria ter sido preenchido por coisas criadas. Sem perceber, uma bênção pode crescer demais dentro de nós, até se tornar uma fonte de apego, medo e falsa segurança. Esse é um dos confrontos mais difíceis da vida cristã. Esperamos, clamamos, sonhamos. E quando a resposta chega, o coração se enche de gratidão, pelo menos no início. Mas, com o passar do tempo, aquilo que recebemos pode começar a parecer mais nosso do que de Deus. Passamos a proteger, temer perder, construir nossa paz ao redor da dádiva, e não mais ao redor do doador. E quando a paz depende mais do presente do que da presença de Deus, algo está fora do lugar. A palavra nos alerta porque o Senhor nos ama. Ídolos nem sempre são imagens visíveis. Muitas vezes são sentimentos ocultos, sonhos não entregues, relacionamentos não rendidos. Deus não é contra abençoar, mas Ele jamais permitirá que uma bênção ocupe o trono que pertence somente a Ele. Se esta palavra falou com você, escreva Amém nos comentários e declare que seu coração pertence ao Senhor. A verdade é que todos nós somos testados no nível do que mais valorizamos. Não é difícil confiar em Deus quando não temos nada a perder, mas o verdadeiro exame da fé acontece quando somos chamados a soltar aquilo pelo qual mais lutamos. É nesse ponto que o coração revela quem realmente ocupa o centro da nossa vida. A palavra do Senhor nos adverte com clareza quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse alerta não nasce de controle, mas de amor. Deus sabe que tudo aquilo que tenta substituir sua presença acaba, cedo ou tarde, nos escravizando. O que deveria servir passa a dominar. O que deveria ser bênção começa a exigir mais do que entrega. É fácil dizer que confiamos em Deus, enquanto Ele concorda com nossos planos. O desafio real surge quando Ele nos pede algo de volta. Quando o Senhor toca exatamente na área onde construímos nossa segurança, nosso conforto ou nossa identidade. Muitos dizem que entregariam tudo, mas quando o pedido se torna real, a alma hesita, o coração resiste e a fé é confrontada. Entregar não significa perder. Significa reconhecer novamente que Deus é maior do que qualquer promessa cumprida. Significa declarar, mesmo em silêncio, que o maior tesouro não está no que recebemos, mas em quem nos chamou. A verdadeira liberdade nasce quando decidimos, mais uma vez, que nada vale mais do que a presença do Senhor em nossa vida. Se essa verdade encontra eco no seu coração, escreva Glória a Deus nos comentários como sinal de entrega e confiança. Para compreender esse chamado à entrega, a Escritura nos apresenta uma das histórias mais profundas da fé, a caminhada de Abraão. Ele carregou promessas no coração por muitos anos. Deus havia falado sobre descendência, futuro e propósito, mas o tempo passava e a promessa parecia distante. Ainda assim, Abraão continuou crendo, mesmo quando a lógica dizia o contrário. Quando Isaque finalmente nasceu, o coração de Abraão se encheu de alegria. Ali estava o cumprimento da promessa, o sinal visível da fidelidade de Deus. Porém, a história não termina no milagre. O Senhor permitiu um teste que ultrapassa o entendimento humano. Pedir que Abraão colocasse no altar exatamente aquilo que ele mais amava. O filho da promessa jamais poderia ocupar o lugar do Deus da promessa. Ao levantar o altar, Abraão mostrou que sua fé não estava baseada no que ele recebeu, mas em quem Deus é. Ele não sabia como o Senhor agiria, mas conhecia o caráter daquele que havia prometido. Sua obediência não nasceu da emoção, mas da confiança. Ele acreditava que Deus continuaria sendo fiel, mesmo quando a ordem parecia incompreensível. Essa história nos ensina que a fé verdadeira confia no coração de Deus acima das circunstâncias. O Senhor nunca teve a intenção de tomar Isaque, mas de revelar quem realmente governava o coração de Abraão. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, nenhuma perda é definitiva, nenhuma entrega é em vão. Se você deseja ter um coração como o de Abraão, escreva Eu confio no Senhor nos comentários. Assim como Abraão foi provado,
cada coração também é examinado no lugar mais sensível. Deus não testa para destruir, mas para libertar. Muitas vezes, o teste não está relacionado à perda da bênção, mas à pergunta silenciosa: em que você tem descansado sua segurança? Quando algo começa a sustentar nossa paz mais do que o próprio Senhor, esse algo se torna perigoso para a alma. O Pai, em seu amor, toca exatamente na área que tenta nos possuir. Ele não permite que nada nos escravize, nem mesmo coisas boas. Por isso, algumas inquietações não são ataques, mas convites. Convites para voltar ao centro, para ajustar prioridades, para lembrar que nossa fonte nunca foi o que temos, mas quem nos sustenta. Jesus falou com profundidade sobre esse princípio ao afirmar que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. O coração sempre segue aquilo que mais valorizamos. Se valorizamos a presença de Cristo, nossa vida naturalmente retorna para Ele. Mas se outra coisa ocupa esse lugar, mesmo que nossos lábios confessem fé, o coração começa a se afastar em silêncio. Esse é um chamado à honestidade diante de Deus. Não para gerar culpa, mas para produzir liberdade. O Senhor deseja um coração inteiro, não dividido. Um coração que desfruta das bênçãos, sem se tornar dependente delas. Um coração que ama, recebe, agradece, mas nunca substitui o Criador pela criação. Se você reconhece que seu coração pertence ao Senhor, escreva "Meu coração é teu" nos comentários. Diante desse chamado, surge uma pergunta que exige sinceridade. Existe algo em sua vida que você não entregaria se Deus pedisse? Às vezes, não é algo visível. Pode ser um hábito que você protege, um relacionamento que enfraquece sua fé, um plano que você se recusa a soltar, ou até um pecado silencioso, que vem sendo justificado com o tempo. Deus vê aquilo que tentamos esconder, não para nos acusar, mas para nos curar. O Senhor é paciente, mas Ele também nos chama para um nível mais alto de liberdade. Permanecer em Cristo significa viver com as mãos abertas. Significa desfrutar dos presentes que Deus concede sem transformar nenhum deles em fonte de identidade ou valor. Aquilo que passa a definir quem somos acaba, inevitavelmente, nos controlando. Viver para Cristo é aprender a segurar sem se apegar, a receber sem idolatrar, a agradecer sem depender. É entender que tudo o que temos deve servir ao propósito de Deus, e não substituir o lugar que Ele ocupa em nosso coração. Quando soltamos, não estamos perdendo, estamos alinhando nossa vida com a verdade. Deus deseja filhos livres, não prisioneiros de desejos, medos ou expectativas. A verdadeira maturidade espiritual nasce quando escolhemos obedecer, mesmo quando isso confronta a nossa vontade. E nessa entrega diária, descobrimos que nada do que colocamos nas mãos de Deus se perde. Se o Espírito Santo falou com você agora, escreva "Eu me rendo" nos comentários. O caminho da entrega diária é marcado por decisões repetidas: acordar e escolher obedecer, colocar nossos planos diante do Senhor, oferecer nossas bênçãos de volta ao Criador. Cada escolha fortalece a fé e revela que Deus é suficiente. Quando aprendemos a depender menos do que recebemos e mais de quem nos sustenta, começamos a experimentar uma paz que nenhuma circunstância pode abalar. As bênçãos são boas e necessárias, mas Jesus nos lembra que nada pode substituir sua presença. Elas devem ser ferramentas para a glória de Deus, não âncoras para a nossa segurança. Um coração que confia plenamente nunca se apega a presentes temporários, mas se alegra na fidelidade eterna do Senhor. É nessa entrega que aprendemos a diferença entre gratidão e idolatria. É por isso que Paulo nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício diário significa escolher Deus acima de tudo, acima das conquistas, da segurança, do conforto, da aprovação humana. É decidir, a cada manhã, que Jesus será nosso maior tesouro e que tudo o mais deve ser colocado em suas mãos. Quando fazemos isso, aprendemos algo profundo: nada que entregamos verdadeiramente a Deus se perde. Ele cuida do que confiamos a Ele. E, acima de tudo, descobrimos que viver em entrega é descobrir a verdadeira liberdade e alegria que só o Senhor pode dar. Se você deseja entregar sua vida completamente a Deus, escreva "Tudo para ti, Senhor" nos comentários. A entrega completa também envolve abrir mão do controle. Muitas vezes, insistimos em manter planos, desejos ou até bênçãos firmemente em nossas mãos, acreditando que assim teremos segurança.
Mas Deus nos chama a viver com mãos abertas, confiando que Ele provê, sustenta e substitui o que for necessário para o nosso bem. Essa é a essência da fé, não depender do que recebemos, mas do próprio Deus que nos deu. Jesus nos ensina que negar a nós mesmos é parte do caminho para a verdadeira vida. Tomar a cruz diariamente significa dizer não ao ego, à ambição, ao conforto, aos desejos passageiros, e sim à vontade de Deus. Essa disciplina é o que molda caráter e fortalece a alma. Cada dia de rendição é uma oportunidade de aprender que seguir a Cristo é maior do que qualquer prazer temporário ou conquista terrena. Quando permitimos que Deus seja o centro absoluto, cada decisão, cada passo, cada ação se alinha ao propósito divino. Nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nossas mãos e nosso tempo se tornam instrumentos de justiça. O que antes nos escravizava perde poder, e somos libertos para viver plenamente na graça de Deus, sem medo, sem culpa, sem ansiedade. Se você deseja viver nessa entrega constante, escreva "Eu sigo a Ti, Senhor" nos comentários como sinal de fé e decisão. Seguir a Cristo plenamente também significa enfrentar desafios, renunciar ao que parece seguro e escolher a obediência mesmo quando dói. O Senhor nos chama a um caminho estreito, e nem todos o encontram. Mas aqueles que persistem, que escolhem o amor, a entrega e a fidelidade acima de tudo, descobrem um tesouro que ninguém pode tirar: a presença de Deus em suas vidas. A fé verdadeira se manifesta quando não entendemos, mas confiamos. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando o caminho é incerto, Ele nos guia. A graça de Deus nos acompanha e nos transforma, tornando cada sacrifício significativo. Até mesmo as provações, quando entregues a Ele, moldam um coração que se aproxima mais de Cristo a cada dia. A vida cristã não é sobre a ausência de dificuldades, mas sobre um coração que permanece firme em meio a elas. É aprender a deixar que Deus governe, que Ele nos molde, e que cada passo seja guiado pelo Espírito Santo. Essa rendição diária é o segredo da verdadeira paz, porque não dependemos mais do que temos, mas de quem nos sustenta. Se você deseja fortalecer sua fé e caminhar com o Senhor mesmo em dificuldades, escreva "Senhor, guia meus passos" nos comentários. Entregar-se totalmente ao Senhor também significa reconhecer que nada em nossas mãos é seguro por si só. Tudo o que possuímos, sonhos, planos, talentos, conquistas, deve ser colocado diante de Deus, para que Ele possa usá-los para seu propósito. Quando confiamos em Ele, descobrimos que até o que parecia perdido retorna multiplicado, ou é transformado em algo muito maior do que imaginávamos. Essa rendição exige coragem. Coragem para dizer sim quando a vontade do Senhor desafia nossa lógica. Coragem para abrir mão do controle. Coragem para obedecer mesmo quando o sacrifício parece grande. Mas é nesse ato de fé que a verdadeira transformação acontece. A alma se torna mais leve, o coração mais puro, a vida mais alinhada com o reino. Cada entrega diária nos ensina que bênção sem dependência de Deus pode se tornar armadilha. Jesus nos chama a amar o que é eterno, não o passageiro. Ao escolhermos seguir este caminho, aprendemos que o maior tesouro não é aquilo que recebemos, mas o próprio Deus, que nos sustenta e nos guia em cada passo. Ele nos dá força para viver plenamente e paz para descansar confiantes em sua fidelidade. Se você deseja confiar plenamente e viver com o coração totalmente entregue, escreva "Tudo em tuas mãos, Senhor" nos comentários. Senhor, neste momento, coloco minha vida diante de Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que cada pensamento, palavra e ação seja guiado pelo Teu Espírito. Ajuda-me a não apegar-me às coisas temporais, mas a valorizar sempre a Tua presença acima de tudo. Ensina-me a viver com mãos abertas, confiando que tudo o que entrego está seguro em Tuas mãos. Mesmo quando a entrega dói, lembra-me que não estou perdendo nada, mas ganhando vida verdadeira. Que eu siga Teu caminho estreito, permaneça firme na fé e seja exemplo de obediência e amor. Que minha vida reflita o coração de Cristo, e que cada sacrifício seja fonte de crescimento espiritual, não de desânimo. Que eu aprenda que bênçãos são presentes, mas Tu és a maior delas. Senhor, fortalece-me para recusar o que me afasta de Ti. Ajuda-me a amar o que é eterno, a obedecer sem demora, e a seguir cada passo que me aproxima de Ti. Que minha fé não se baseie em emoções, mas na Tua fidelidade eterna. E que, em tudo, eu possa proclamar:
Jesus é suficiente, e nada neste mundo pode substituir o seu lugar em meu coração. Se esta oração tocou seu coração, escreva "Jesus é meu tudo" nos comentários e declare que sua vida pertence ao Senhor. Que a paz e a graça dele estejam com você hoje e sempre. Amém.